Então vamos lá, crianças, são 9h04 aqui pelo meu horário, e nós vamos então começando a nossa aula de hoje, e vamos começando a nossa oração, pela nossa oração, né? Vamos então nos ligando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Vamos nos ligando com as equipes espirituais responsáveis pelos cursos, pelas palestras, do Grupo Socorrista São Paulo, pelos tratamentos também, que todos possam estar conosco nas nossas casas, nos orientando, nos inspirando, nos protegendo, permitindo que nós estejamos com os nossos corações e mentes abertos, para que juntos possamos aprender um pouco mais os ensinamentos desta doutrina bendita que nos dá a oportunidade da nossa melhoria íntima. Eu peço também a proteção dos amigos para que eu possa dar o melhor de mim, que assim seja, graças a Deus. Ok, propriedades do perispírito. Bom, então, continuando a aula da semana passada, onde nós falamos, eu vou só voltar aqui rapidinho para vocês, que nós falamos das funções. A função instrumental, que é justamente ele serve de instrumento entre o corpo e o espírito. A função individualizadora, como eu comentei, é como se fosse o nosso RG, a nossa senha. A função organizadora, que é justamente o molde, né? Que eu até comentei com vocês desse capítulo dos Missionários da Luz, que por muitas vezes eu vou retomar esse capítulo ainda, que é justamente a miniaturização do perispírito para poder entrar no ventre da mãe, e a função sustentadora, que é justamente o nosso molde que vai nos acompanhar até quando a gente desencarna e tudo mais. E aí agora nós vamos falar das propriedades do perispírito. São muitas, deve ter acho que 18 aqui, se não me engano. Então eu vou explicar para vocês cada uma de uma forma um pouquinho só mais detalhada, lembrando que essa aula praticamente toda foi tirada do livro Perispírito do Zalmiro Zimmermann, tá? Então vamos lá, propriedades. A primeira propriedade é a plasticidade. O que é isso? O perispírito é o espelho da mente e molda-se de acordo com o seu comando. Mostra extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais que emanam da alma. Aí a questão 95 pergunta a Kardec: o perispírito tem a forma que o espírito deseja? E a resposta: quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância no pensar. O pensamento possui a propriedade de modelar formas e imagens, sendo essas efêmeras ou duradouras, dependendo das energias que a alimentam. Então, aqui a resposta já está aí, né? A semana passada, acho que nós conversamos sobre frequência, pensamento. Eu dou sempre um exemplo, assim, que eu faço, que é o seguinte: eu vou pedir para vocês não pensarem em uma melancia, tá? E aí o que acontece? Todo mundo pensou na melancia, mesmo eu tendo pedido para vocês não pensarem, né? Isso porque também a gente sabe que a mente ela não processa a palavra não. Então, assim, eu falei na melancia, todo mundo imaginou a melancia do jeito que veio na cabeça. Ou uma melancia inteira, uma fatia, bem vermelhinha, suculenta, verdinha por fora, enfim. Então, nós temos essa propriedade de manipular o nosso pensamento. Então, o perispírito, como ele é semimaterial, ele também tem essa capacidade. Então, agora nós vamos ver algumas coisas a respeito. Então, eu vou dar exemplos para vocês de plasticidade do espírito. Então, por exemplo, aqui eu vou falar de alguns exemplos. Aqui a letra A, ovoides. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. É uma coisa bastante interessante. E aí os ovoides, o que significa isso? Espíritos que, num severo desequilíbrio afetivo
passam a se fixar numa única ideia, e esse monodeísmo, o que significa isso? É mono de um e deísmo de ideia. Então, assim, uma única ideia é tal que os faz entrar num processo de retração perispiritual, perdendo a forma humana e transformando-se temporariamente em ovoides. Caso extremo de retrabilidade perispiritual, mostra as possibilidades plásticas do corpo da alma e é de duração relativa. Então, aqui é o seguinte, eu vou falar rapidamente para vocês, e depois eu vou passar eu vou achar que ele sumiu esse vídeo que eu tinha aqui de ovoidização, ele sumiu, mas eu vou achar ele. E eu vou passar para vocês pelo grupo. É um PDF que tem toda a explicação lá da ovoidização e no final tem algumas imagens um pouco chocantes, que são imagens de bebês, de fetos que nasceram com teratogênese. O que é isso? São deformidades atrozes, tá? São fetos que nascem sem as pernas, sem os braços, e assim, nossa, é bem difícil, não é? Tem gente que não gosta de ver, então eu já aviso que se eu conseguir achar e passar para vocês, no final tem isso. Mas eu vou passar outro também, que é um videozinho de 4 minutos, que fala como é que o ovoide se forma. Então, aqui, nós vamos falar rapidamente. Então, aqui, ó, nós temos o cordão de prata, nós temos aqui o corpo físico, depois nós temos o duplo etérico, que nós vamos conversar ainda em outra aula a respeito. Nós temos aqui o perispírito, e depois nós temos os outros nossos corpos. Eu comentei com vocês na aula passada, retrasada, que nós somos formados, a princípio, por 3 corpos, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito. Mas, que fica mais fácil para a gente entender. Mas nós temos 7 corpos, e aí a gente vai falar deles numa aula mais para frente. E aí o que acontece? Se o organismo, o espírito, entra num estado de completo descontrole, a tal história, desequilíbrio, nós podemos, em determinado momento da nossa vida espiritual, entrarmos nesse estágio de ovoidização. Então, vejam que aqui, ó, ovoide, tá vendo? Aqui tá o ovoide aqui, ó, tá? Que eu tô mostrando. Então, ele engloba todos esses corpos que nós temos aqui, ó. Que é depois, então, tá vendo que tem um X aqui no corpo físico e tem um X aqui no perispírito. Por quê? Porque a gente acaba perdendo esse formato do humano que nós temos hoje, porque estamos encarnados no planeta Terra. E essa ovoidização, ela se dá exatamente por conta do desequilíbrio do espírito e também por conta de obsessores que podem promover a nossa ovoidização, uma vez que estamos em desequilíbrio, tá? É uma coisa que eu sempre vou comentar. A obsessão é uma via de mão dupla, tá? E isso aqui é um caso extremo de retrabilidade perispiritual. Existe um livro que é muito legal, que fala sobre Santos Dumont. Ele chama-se Ícaro Redimido. E lá é muito tratado esse assunto da ovoidização, justamente porque o Santos Dumont passou por esse processo, tá? É muito legal esse livro aqui, tá? Que vale a pena ler. E é difícil, mas é bacana, porque ele fala de todo o processo aí do encarne do Santos Dumont, tá? E para quem leu O Nosso Lar, para variar aqui, vou começar já falando do livro, tem um capítulo lá que fala sobre um espírito que queria entrar no nosso lar de qualquer jeito. E ele ficava ali batendo na porta, né, do portão do nosso lar para entrar,
E aí não foi permitida a entrada desse espírito que era de uma, entre aspas, uma enfermeira, uma parteira, que na realidade ela fez o quê? Ela promoveu o aborto de muitos espíritos, né? Porque mulher, quando ela estava encarnada, ela promovia o aborto das mulheres que iam procurá-la, que não queriam levar à frente a sua gravidez. E aí, essa mulher, enquanto espírito, depois que ela desencarnou, que era quando ela queria entrar no nosso lar e não foi permitido, e aí entra uma questão muito ampla, né, de, como assim, não deram guarida para esse espírito? Aí é outro departamento que depois, uma hora, a gente pode conversar do porquê que ela não entrou lá. E aí, o que se via em torno dela, né, desse espírito? Para começar, já ela era um espírito assim denso. E em torno dela existiam vários pontos negros, como se fossem ovos grudados nela. E aí foi perguntado, né? André Luiz perguntou: nossa, mas o que é isso grudado no corpo desse espírito, né? Dessa mulher, até então, porque era um espírito de uma mulher. E aí foi falado, isso tudo são os ovoides dos espíritos das quais que ela abortou. E aí esses espíritos estão perseguindo essa mulher. Então eles estão grudados nela por conta desse desequilíbrio que ela provocou neles, justamente de não ter, de ter ajudado a que eles não reencarnassem, tá? Então, esse é um processo bastante, como eu falo, extremo, não é assim toda hora que acontece, mas pode acontecer. E como está escrito aqui, é de duração relativa, porque jamais um espírito vai permanecer nesse formato por sua vida inteira, vida espiritual que eu estou falando, né? Porque uma hora ele vai ter que progredir, como todos. Então, por isso que nós comentamos que por vezes não, porque que nós temos o nosso livre-arbítrio relativo. Justamente esse é um dos casos, porque justamente na hora que eu entro nessa situação, para eu voltar a ter um aspecto humano, eu tenho que passar por várias encarnações. E aí, às vezes, por que que por vezes acontece assim? A mulher engravidou e teve um aborto espontâneo. Eu vou falar, gente, aqui de uma forma geral, tá? Vejam bem, não é cada caso é um caso. Do que eu vou falar aqui, quem às vezes pode se achar enquadrado é muito relativo, tá? Por favor. Então, por exemplo, uma mulher engravida e tem um aborto espontâneo. Pode ser que esse espírito que veio para ela como filho tenha sido um ovoide. Só que ele, desse processo de ovoidização para voltar um espírito com a forma humana normal, não é de uma hora para outra. Então, assim, então ele pode vir e a mulher, então, aborta. Então, ele, assim, ele já conquistou um pedacinho. Aí pode ser, por exemplo, que numa outra encarnação a mulher engravida, a criança nasce, mas morre na hora, por exemplo, entendeu? Então isso também pode ser um processo de ovoidização que esteja retornando para a forma normal. E assim, várias vezes pode acontecer, não é uma ou duas, porque esse processo de ovoidização é muito traumático, tá? Então, não é assim de uma hora para outra que volta para o corpo, a forma física. Então, existe um processo de retorno, tá? Então, por isso que eu estou sugerindo que quem puder ler esse livro Ícaro Redimido e esse vídeo que eu vou passar para vocês, que eu vou achar, tem que achar, eu vou passar para vocês, ele explica melhor sobre tudo isso que eu estou falando, tá? Aqui, então nós falamos, eu só vou voltar aqui, ó, o ovoides é um caso extremo de retrabilidade espiritual, que é de uma das propriedades do perispírito. Então aqui, ó, processo de reencarnação, que está lá na função organizadora,
quando nós falamos da diminuição do perispírito para entrar no ventre da mãe, tá? Então, aí normal, né? O espírito está lá em forma humana e ele vai reencarnar. Então, ele tem que diminuir para entrar lá no óvulo, né? No ovo. E aí, então, essa é a propriedade da retrabilidade espiritual também. A ovoidização é uma, essa é a normal, digamos assim. Então, é uma duração relativa, pois, reiniciando-se o ciclo reencarnatório, ele se expande novamente, readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. Então, veja, ele vai se não sei falar a palavra, ele vai diminuir, né, que é a forma de miniaturização, vai entrar no ovo, ali vai formar o feto, o embrião, vai formar o feto, e isso tudo que acontece, o perispírito vai se expandindo, até a hora que nasce o bebê, e o bebê tem a forma física, material, e a sua forma perispiritual. E isso vai se expandindo até virar o adulto, como nós entendemos aqui. Por isso que a propriedade de retrabilidade perispiritual está relacionada com a função organizadora do perispírito. Ok? Tudo certo até agora? Então vamos lá. Nós temos outra propriedade aqui de B, já passei para D, ó. Seria C, a ideoplastia. O que é? Criação das mais variadas formas, tangíveis ou não, sustentadas pela ação mental, consciente ou inconsciente, e de duração proporcional à persistência do pensamento que a sustenta. Essa plasticidade permite aos espíritos evoluídos assumirem a indumentária espiritual que desejarem. De acordo com as necessidades das tarefas que executam, podem, por exemplo, reduzir sua luminosidade ou apresentar-se com outra aparência, que é uma adaptação perispiritual, comumente usada pelos espíritos superiores, assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista, afastando assim resistências e inquietações desnecessárias. Então, aqui, olha, eu comentei com vocês a semana passada, eu dei exemplo dos pretos velhos, dei o exemplo do Napoleão, dei o exemplo do Corcunda de Notre Dame, até brinquei com vocês lá que se eu fosse a rainha da França, é capaz de me apresentar com essa forma. Então, isso é uma propriedade do perispírito, essa plasticidade. Ele se adequa e se mostra e se molda de acordo com o que melhor for conveniente. E aí, é tal história. Olha aqui que está escrito, quer ver? Essa plasticidade permite aos espíritos evoluídos assumirem a indumentária espiritual que desejarem. Vejam como é diferente ali da ovoidização, que justamente são espíritos involuídos, são espíritos que estão degradados, e aí eles adquiriram esta forma temporária que é muito dolorosa consciencialmente, para que depois eles retornem à forma normal. Percebe? Então, aqui são os dois extremos. É quando eu consigo ter a capacidade de me apresentar como eu queira, porque eu já tenho essa evolução necessária, ou estou muito para baixo, muito degradado, muito reticente no mal, e aí eu acabo tendo esta forma de ovoidização, onde até eu posso ser obsediado nessa forma também, ok? Ok, então aqui, ó, só como lendo de novo, assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista. Então, por isso que muitos centros trabalham com os pretos velhos, que são, em teoria, né, espíritos, assim, menos esclarecidos, entre aspas, mas, porém, com muita moral, com muita
muita bagagem para passar para nós. E aí, quando aquele jeitinho de falar, né, que todo mundo já deve ter escutado, aquilo é como ele se apresenta, mas nada mais é do que um espírito muito elevado, por exemplo, tá? Bom, vamos continuando. Aqui, ó, outro tipo de ideoplastia é o processo induzido por obsessores capazes de levar suas vítimas, por sugestão hipnótica, a assumir as mais grotescas formas ou posturas animais, como são conhecidos os casos de zoantropia, com destaque para os de licantropia, bem relatados pelos autores espíritas. Obviamente, essas alterações são sempre provisórias, a dizer, cessada a onda mental que a sustenta, rompido o processo hipnótico, ressurgem as formas originais. Esse caso aqui é semelhante. Bom, aqui. Esse caso aqui é semelhante à ovoidização, só que aqui o espírito toma a forma de animais. Vejam bem, eu quero deixar bem claro aqui para vocês o seguinte, que eu já conversei com vocês. O espírito, ele não retroage. Ele aqui está com a forma retrogradada, né, digamos, está com uma forma de animal, mas ele não retroage, ele sofre por estar nessa condição também, porque é uma condição de involução, ele não está conseguindo ir para frente. Então, o que acontece? Ele está ali estacionado sempre no mal, no mal, no mal. E chega uma hora que ele pode virar um ovoide ou pode assumir essas formas aqui de, no caso, zoantropia significa zoo, né, vem de animais, e licantropia vem de lobos, que é muito comum a gente ver na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz e até do Dr. Inácio Ferreira, nós vemos algumas situações dessa, onde às vezes eles assumem forma de morcego, ficam pendurados de cabeça para baixo nas árvores, formas de serpentes, e a mais comum é a forma de lobo, por isso a licantropia, tá? Isso por sugestão também de obsessores. Como eu volto a falar, a obsessão é uma via de mão dupla. Para eu chegar nesse estágio, é porque eu permiti que isso também fosse que acontecesse. Eu dei brecha para que isso acontecesse. E aí eu acabei perdendo o controle e aí esses espíritos se apossaram de mim desta forma, tá? Volto a falar, é provisório, tá? Porque vai chegar uma hora que esse espírito vai cair a ficha e ele vai seguir o seu rumo para a evolução, assim como todos nós, ok? Tá claro até agora? Então vamos embora. Diz-nos André Luiz que o perispírito não retrograda, olá, mas pode se degradar, ou seja, distorce de tamanha forma seus pensamentos que marca ou registra no perispírito todo o mal que sente. Psiquiatras dizem que normalmente os licântropos apresentam polifagia. O que é isso? Desejo demasiado por alimentos, além de comportamentos esquizofrênicos. A doutrina espírita vem, por assim dizer, desmistificar o mito dos lobisomens e mostrar que o que foi visto por muitos é a mudança do corpo perispiritual do homem para a forma animal. Então, assim, para aqueles que acreditam em lobisomem, né, nada mais é do que o perispírito daquele espírito numa forma animal, tá? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho na página 115 do livro Diálogo com as Sombras, que é um espírito que eu até comentei na quarta-feira, que lá na quarta-feira eu estou dando para o pessoal, dei as semanas passadas, sobre obsessão e desobsessão. E tem esse livro aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, chama Diálogo com as Sombras, é do Hermínio C. Miranda.
Teoria e Prática da Doutrinação. É um livro específico para tarefas de obsessão. E aqui ele fala sobre deformações. Eu vou ler aqui só um parágrafo para vocês verem. O perispírito é o veículo das nossas emoções. Ó, presta atenção que nós já falamos sobre isso. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o que eu falei para vocês, é uma via de mão dupla ali também. O perispírito está no meio, ele recebe a impressão dos dois lados, então vai e volta, tá? É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como molde, a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. É nele que se gravam, como num... Aqui está videotape, né? Porque o livro é velho, né? Como numa fita cassete, como num HD, ou o que seja, né? As nossas experiências, com suas imagens, sons e emoções. Isto se demonstra no processo de regressão da memória, espontâneo ou provocado, no qual vamos descobrir, com todo o seu impacto, cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios. É ele, pois, a nossa ficha de identidade, com o registro intacto da vida pregressa, a nossa folha corrida, o nosso prontuário, tá? E aqui ele vai para frente. Então a gente vê que o perispírito, como ele falou lá que é o videotape, vamos trazer para os dias de hoje, é o nosso HD, né? O nosso fica ali num arquivo nosso, todas as nossas impressões. Ele não perde nada, tá? Do que nós fomos, mas ele vai adquirindo as novas experiências também. Então tudo vai ficando gravado ali. Por isso que nós temos a nossa individualidade, que é uma das funções do perispírito, individualizadora, ok? Bom, outra propriedade do perispírito em relação à plasticidade é a transfiguração. Ocorre também a ideoplastia no fenômeno mediúnico de transfiguração, onde o espírito comunicante influencia de tal forma o perispírito do médium que este passa a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos, expressão, olhar e até mesmo timbre de voz, que varia de acordo com o grau moral do espírito e também do médium. Aqui é muito interessante. Aliás, eu estou fazendo uma aula para dar para o pessoal do mediúnico só sobre transfiguração. É muito interessante. Aqui tem dois exemplos. Aqui é o Divaldo Franco, tá? Vocês acho que conseguem perceber que ele está com o rosto aqui bem assim, diferente do que ele é normalmente, né? Parece até que está mais comprido o rosto dele, até o trejeito dele ali. Então, o que existe, o que é a transfiguração? Justamente ela pode se dar de duas formas. A transfiguração mediúnica, que é o que está acontecendo aqui com o Divaldo, que provavelmente ele está aqui, nesse caso, recebendo um espírito e está se transfigurando, adquirindo as formas desse espírito. Então, provavelmente, ele altera a voz, ele altera o seu rosto, os seus trejeitos. Então, isso é mediúnico. Existe também a transfiguração anímica, que foi a que aconteceu com Jesus no Monte Tabor, que é uma passagem da Bíblia, a transfiguração do Monte Tabor. Porque nós sabemos o seguinte, aqui eu já vou dar um spoiler para vocês. Eu vou perguntar para vocês uma coisa, antes de falar. Vocês acham que Jesus era médium?
Eu quero que alguém me responda aí, sim ou não. E não responde no chat porque eu não vejo. Pode responder ao vivo aqui para mim. Sim, tá. Acho que sim. Acho que sim. Duas pessoas aí já acharam que sim. Ok. Agora eu vou perguntar para vocês. O que significa a palavra médium? Seria uma situação intermediária entre... Exato. É um intermediário, médium. Intermediário. Médium. Mas nesse ponto, então, Jesus não seria um médium, né? Ele seria Exato. alguém superior a esse ponto. Exatamente. Então, por isso que eu vou falar. Isso daqui a gente vai falar o ano que vem, que eu vou falar melhor para vocês, mas já vou adiantar. Jesus não era médium, porque, veja bem, Jesus não precisava de intermediário para ninguém. Tanto que na Gênese está escrito o seguinte: se você for achar que Jesus é médium, você pode falar que Jesus era médium de Deus, porque era o pai, era ali, ele estava em conexão direta, né? Fio direto de ligação com Deus. Então Jesus não precisava ter mediunidade, percebe? Ele não precisava como nós. Por exemplo, se temos mediunidade, é porque eu tenho um espírito que vai falar através de mim. Jesus não precisava disso. Então, essa transfiguração, mas isso é só isso que eu vou falar para vocês. Depois a gente vai, quando a gente aprender sobre animismo, nós vamos falar melhor, tá? E aí, assim, então Jesus, aqui ele se transfigurou. Ele, o espírito dele se transfigurou, entendeu? Ele não tinha nenhum espírito que estava ali com ele. Gente, eu ia retomar aqui um negócio, eu acabei de lembrar. Eu ia responder para Lilian e para, acho que para Vera, mas eu volto a falar. No final da aula eu falo para vocês que elas me fizeram duas perguntas, eu falei que retomava no começo da aula e acabei esquecendo. No final eu falo, volto. Então, por exemplo, o que é anímico? É uma questão que é do próprio espírito. Então, assim, Jesus, assim como nós, ele foi criado simples e ignorante. Ponto. E aí o que acontece? Só que ele chegou, ele foi numa ascensão, digamos que ele foi numa linha reta até chegar ao espírito puro. O que nós estamos indo e voltando. Assim, a gente vai numa curva, vai, vem, vai, demora mais para chegar. Mas a gente também vai chegar lá. Então, o que acontece? Todas as reencarnações que Jesus teve, e ele as teve, ele adquiriu, como eu acabei de falar, como eu acabei de ler aqui no livro, o perispírito vai gravando tudo no HD. Então, no caso aqui da transfiguração de Jesus, ele se iluminou, as vestes ficaram brancas, assim como o sol, que é o que fala, inclusive, na Bíblia. Então, tudo que é anímico é do próprio espírito, diferente do que é mediúnico, que é de um espírito outro, que vem incorpora em mim e eu falo. Se for uma coisa anímica, sou eu que estou falando das minhas próprias experiências, tá? Então, no caso de Jesus era isso, foi uma transfiguração anímica, diferente da do Divaldo, que foi mediúnica, porque ele estava recebendo ali uma espírito. Olha que interessante isso daqui. Fotos de transfigurações reproduzidas no livro chamado Fenômenos da Transfiguração, do Ernesto Bozano. Essa médium, chamada Senhora Bullock. Vejam bem, essa primeira foto aqui é a foto da mulher, ela, como ela é. E todas essas fotos foram tiradas depois, quando ela se transfigurou. Olha que coisa interessante. E aqui eu tenho no livro dos médiuns uma situação que é falada por Kardec, que é muito interessante. Eu não vou ler porque eu vou tomar muito tempo, mas eu vou resumir para vocês. Justamente está no capítulo da bicorporidade e transfiguração no livro dos médiuns. O que conta aqui? Que tinha uma menina de uns 15 anos que ela tinha essa faculdade de se transfigurar. E ela se transfigurava de uma tal forma que ela adquiria assim, praticamente a identidade do irmão dela morto já há algum tempo. E o irmão dela era muito maior do que ela, tinha um volume maior, era um talhe diferente. Tanto que, e aí o que acontecia com isso? Era uma transfiguração mediúnica, então ela
o perispírito dela, através da plasticidade, se transformava no perispírito do irmão que já estava morto. Tanto que tinham médicos nessa sessão e eles até pesaram a menina e viram que ela estava mais pesada do que o peso normal. Nós vamos até falar disso também daqui a pouco. Então veja que, aliás, fala que o peso era quase o dobro, aqui fala no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Então isso é um fenômeno de transfiguração. Não é um fenômeno recorrente hoje, tá? Como nós falamos nas primeiras aulas, essas situações de efeitos físicos, hoje é muito mais difícil acontecer, porque hoje a gente já tem um entendimento, já estudou, já conhece, nós não precisamos mais desses efeitos físicos para acreditar que os espíritos se comunicam conosco e que o espírito vive depois da morte física, ok? Bom, vamos continuando. Agora vamos para a segunda propriedade, a densidade. O perispírito, que é o agente da alma, não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada, ou seja, de uma natureza muito sutil. Como tal, apresenta uma certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução da alma. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo, claro, porque cada um tem um nível de evolução. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. A densidade psicossômica varia, pois, de acordo com a evolução do espírito, ditando, então, seu peso e também a sua luminosidade. Quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso e maior a sua luminosidade. Claro, quanto mais densa é uma coisa, mais pesada ela é, né? Por isso que eu comentei que lá no livro Nosso Lar, quando aquele espírito daquela mulher queria entrar, que estava todo cheio dos ovoides grudados nela, ela era um espírito escuro, um espírito denso, porque justamente era um espírito inferior, ok? Terceiro, ponderabilidade. O que é isso? Formação de matéria sutil, quintessenciada, o corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável, ou seja, não daria para pesar. No obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com sua densidade, ditada, sobretudo, como visto, pelo estado de moralidade do espírito. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Isso está no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Então, gente, aqui é interessante a gente ver o seguinte. Primeiro, eu já comentei com vocês que nós temos o perispírito de acordo com o lugar onde nós estamos encarnados. Estamos no planeta Terra, temos o perispírito apropriado a todas as propriedades que o planeta Terra tem. Então, nós estamos aqui, o nosso perispírito é igual a nós, a nossa forma, é a nossa forma e a nossa forma. Tá? Então, conforme nós formos nos elevando espiritualmente, o nosso perispírito vai ficando mais sutil, menos denso, menos pesado e mais luminoso. Existe um filme que eu confesso que eu não assisti ainda. Eu sempre falo e eu juro por Deus que eu ainda não assisti. Ele chama 21 Gramas. O que é esse filme? Que eu sei, né? São alguns alunos, acho que de uma escola, de uma faculdade, alguma coisa assim, que eles foram fazer uns experimentos com um colega, uma pessoa, enfim, que morreu.
E aí o que acontece? Quando a pessoa estava ali prestes a morrer, eles pesaram o fulano. Pesaram e viram que ele tinha lá X gramas, X quilos, né? Tantos quilos. Depois que a pessoa morreu, eles pesaram de novo. Assim, um pouco tempo depois, tipo algumas horas depois que a pessoa morreu, eles pesaram de novo. E o que eles constataram? Que essa pessoa estava 21 gramas mais leve. E aí é que tem a nossa deixa, né, aqui para falar dessa ponderabilidade do perispírito. Talvez esses 21 gramas seja o peso do perispírito. Tá? Então, assim, é muito interessante. Para quem tiver chance e quiser procurar, ele não está na Netflix, não está, eu acredito até que no YouTube esteja, mas eu acho que é pago. Para falar a verdade, eu também nunca fui ver, mas eu acho que é pago. Toda hora eu quero lembrar para assistir, e só quando eu dou aula aqui que eu lembro de querer assistir esse filme. E então isso está relacionado com a ponderabilidade do corpo espiritual, que nada mais é, como nós falamos, o corpo espiritual é a denominação que o André Luiz dá ao perispírito. Aqui, ó, desta forma, o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado que marcam as dimensões trevosas ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com sua condição mental, a dizer, moral. Foi o que a gente já comentou. Aqui é uma foto daquele filme lá do André Luiz, né? Então, o que a gente comentou? Que como o umbral, né, está muito próximo, aliás, está próximo da Terra, faz parte aqui de uma das 7 esferas da Terra, e eu vou dar uma aula para vocês também sobre isso. O umbral, ela está numa dessas esferas próxima da Terra. Então, os espíritos que ali estão, eles são pertinentes à Terra. Então, eles têm as propriedades do perispírito da Terra. E aí, por isso que André Luiz, assim como todos que pelo umbral passarem, se sentirão do jeito que ele está aí, por exemplo, que eu até comentei com vocês, ele sentia a barba crescer, e sentia fome, e sentia que estava num pântano. Para quem assistiu aquele filme também, bem famoso, O Amor Além da Vida, acho que é esse filme que era com acho que Robin Williams, né, aquele que se suicidou também, ele também mostra lá que ele foi buscar a mulher, se não me engano, ele estava procurando a mulher lá no plano espiritual, e ele chegou num lugar horrível também, era um pântano cheio de cabeças, não sei se vocês lembram disso para quem assistiu o filme. E era um lugar assim pantanoso, então é assim que o perispírito se sente com relação à ponderabilidade, ele se sente chumbado nesses pântanos, porque a mente dele ainda está nessa condição. A hora que ele abrir a mente, ele sai daí, tá? Que foi o que aconteceu com André Luiz. Ele ficou 8 anos chumbado nesse psiquismo, na hora que ele falou, meu Deus, me ajuda, pronto, ele foi resgatado e a condição dele mudou, tá? Bom, vamos para a quarta, luminosidade. A propriedade luminosa do espírito se desenvolve de acordo com as atividades e qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a atenuam ou enfraquecem. Então, aqui também é bem interessante. Quando a gente estava falando da transfiguração de Jesus, que era uma transfiguração anímica, Jesus, era pura luz. Claro, um espírito puro só pode irradiar muita luz. A sua ponderabilidade era muito baixa, o seu peso muito baixo, né? Porque ele já era, ele deve estar, ou está, só quintessenciado. O que eu falei que era essa palavra para vocês na primeira aula? O que significa quintessência? A quinta essência, né? Quando a gente tem um perfume que é uma essência, é o néctar, né? Ali é a parte mais purificada. A quintessência é a purificação da purificação da purificação. Então, é luz pura, tá? Então, para nós que ainda somos imperfeitos,
a nossa luzinha deve ser bem fraquinha, né? Mas nós estamos caminhando para isso. E aqui eu queria colocar para vocês, eu assisti uma palestra essa semana pelo YouTube, e comentando sobre a luz do André Luiz. Aliás, essa palestra eu estava assistindo porque eu estou fazendo essa aula da transfiguração. E quem estava dando a aula era justamente a Sueli Caldas Schubert, que é uma expositora que fala de obsessão, uma expositora bem, ela já desencarnada, desencarnou faz esse ano passado, se não me engano. E ela fala um negócio interessante, porque ela estava falando dessa luminosidade de Jesus, e ela comentou da luminosidade de André Luiz. E aí ela comentou o seguinte, que quando André Luiz estava no nosso lar, ele tinha acabado de desencarnar, né? Então, ele estava ainda como nós, né? Como nós. Só que depois, passado alguns livros que ele veio dando a psicografia através do Chico Xavier, ele já foi evoluindo na espiritualidade, né? Ele foi crescendo. A gente, para quem leu toda a série André Luiz, que são 16 livros, a gente vê como ele evoluiu ao longo dos livros. Por isso que eu sugiro, para quem for ler a série André Luiz, lê do começo. Começa no Nosso Lar, depois dos Mensageiros, Missionários da Luz e assim por diante. Tem a ordem, um dos livros tem a ordem lá. E aí, num desses livros, que se não me engano, nos Missionários da Luz, ele teve que vir, ele estava em Nosso Lar, e ele teve que vir para a Terra, num trabalho que ele ia fazer. E aí ele ia para uma região muito densa, e aí estava tudo escuro. E de repente ele percebeu que ele, assim como os que estavam ali com ele naquela missão, eles ficaram luminosos. Então foi o que a Sueli Caldas comentou. André Luiz já tinha feito um caminho ali de ascensão espiritual mesmo na espiritualidade. Então, quando ele veio para essa missão, ele se iluminou. Então, vejam que nós também temos essa condição, né? Assim como André Luiz, a mesma coisa, tá? Então, nós, a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais luminosos, perispiritualmente falando, tá? Então, aqui a gente vê, né, por exemplo, um espírito, né, irradiando luminosidade, por exemplo, no lugar onde ele esteja, né? Então, para as pessoas que são mais sensitivas, conseguem perceber a aura da pessoa, né? Porque justamente fica visível essa aura branca, essa aura luminosa, tá? Bom, vamos para outra situação, penetrabilidade. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais. Olha, gente, que todo slide eu estou falando alguma coisa sobre mental, sobre pensamento, porque é o espírito, tá? Atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes, anota Kardec. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Isso está em Obras Póstumas. Então, o que acontece? Claro que aqui existe uma condição que deve ser ressaltada. Nem todo espírito sabe que ele pode atravessar uma parede ou uma porta, por conta das condições mentais que ele tem. Se é um espírito ainda muito preso às coisas da matéria, ele vai ver a porta e vai ter que abrir a porta para ele passar. Percebe? Porque ele acredita que ele nem sabe que ele tem essa condição, tá? Porque ainda a situação dele ainda é de mediana para baixo, digamos assim, tá? A partir do momento que ele se eleva, ele tem essa condição de penetrar em qualquer lugar. Então, não existe barreira para os espíritos, ok? Bom, vamos para a visibilidade. O perispírito é completamente invisível aos olhos físicos, normalmente. Não o é para os espíritos. Então, veja bem, aos olhos físicos, para quem não tem vidência, não vê. Quem assistiu o filme do Divaldo, vai lembrar disso que eu vou falar agora. Quando ele trabalhava numa repartição pública,
que ele via os espíritos chegarem lá, e ele precisava de... Tinha uma pessoa que trabalhava lá com ele, que já sabia que ele via, né, que ele tinha essa evidência, e a pessoa fazia assim ou não com a cabeça, para saber se era uma pessoa encarnada ou não, porque quantas vezes ele ia atender uma pessoa lá e era desencarnado. E aí, às vezes, quem assistiu vai lembrar que a pessoa dava a ficha para ele, e quando ele ia no arquivo, a ficha estava lá, que tinha morrido, né? Não estava escrito desencarnado, estava escrito, sei lá, que tinha morrido, né? Que tinha, enfim, que estava morto, né? E aí ninguém via aquela pessoa. Então, por isso que a gente está falando que nem sempre, a maioria de nós não vê, né? Mas para os espíritos, já que estamos na espiritualidade, ele é visível, tá? Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perceber a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Pela doação do ectoplasma, podem se tornar visíveis a todas as pessoas, desde que haja uma materialização, que é o que nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide. Então, assim, os espíritos superiores, eles conseguem ver a nós, como humanos, e nosso perispírito em volta, tá? Como eu comentei, para quem é vidente, consegue ver nós, humanos, obviamente, a pessoa que está ali na sua frente, e eventualmente ele pode também ver o nosso perispírito. Se a gente está só em perispírito, a gente pode ver tudo, né? Então a gente consegue penetrar até mais do que nós aqui enquanto encarnados. Nós podemos ver algumas coisas mais das propriedades do perispírito que tem lá, se é um perispírito mais denso, se é menos denso e assim vai, tá? Então aqui, olha, deixa eu só voltar aqui, ó. O ectoplasma. O que é ectoplasma? Eu não sei se eu já comentei com vocês. Nada mais é do que a materialização, o ectoplasma é a materialização de energia, tá? Então, para existir uma materialização, precisa ter um médium presente, para que ele doe o seu ectoplasma e ele eventualmente possa se materializar. Veja bem, aqui é uma foto, aqui é o Chico Xavier, quando era novo, aqui é um médium exteriorizando o ectoplasma, olha, da boca, e esse ectoplasma está formando esse espírito aqui que está materializado, ok? Aqui é a mesma coisa, existe uma médium, e essa médium aqui, que está exteriorizando o ectoplasma, e esse ectoplasma está formando esse espírito que está aqui, ok? Então, assim, para haver materialização, é necessário que haja um médium presente. Tangibilidade. O perispírito, com o devido suporte ectoplásmico, ou seja, ter alguém que tenha lá presente, pode tornar-se materialmente tangível no todo ou em parte. Aqui foram algumas fotos que eu acho até que eu passei algumas delas já para vocês numa aula do início da doutrina espírita, né? Aqui tem um médium famoso, que ele era um médium de levitação, eu esqueci o nome dele, Douglas qualquer coisa. Aqui, olha, um espírito materializado que está ali com a mão no ombro do médium. Olhem só esse espírito aqui do lado do André Luiz e dessa médium. André Luiz está tocando no braço do perispírito, do espírito materializado. Aqui a mesma coisa. Aqui deve ser oh meu Deus, o espírito da Kate King. E essa aqui deve ser, não sei se é o César Lombroso, não sei, é das pessoas que estudaram muito sobre isso. Então, esses espíritos, quando materializados, eles podem ser tangíveis, e eles podem ficar ter a forma humana toda, ou só partes, como nós chegamos a ver já, só a cabeça, só uma parte do corpo e tudo mais, tá? Agora que é interessante isso daqui, gente, ó, veja só.
Sensibilidade global. O que é isso? Se, quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio das vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive, de posição ou direção, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas, ordinariamente, não se desvincula de suas bases anatomofisiológicas. Vamos lá, vocês podem falar, mamma mia, não entendi nada, né? Mas vamos lá que eu vou explicar. Então, vamos lá. Nós, enquanto encarnados, nós temos os nossos sistemas, né? Então, nós temos sistema digestório, sistema urinário, sistema nervoso, sistema da pele, né? O tátil, enfim, nós somos formados por sistemas. E cada órgão, cada sistema é responsável por uma coisa. Então, por exemplo, nós temos lá o sistema... Nossa, eu dei aula de anatomia e me fugiu o nome agora. Sensorial. Qual que é o nosso sistema sensorial? São os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, a pele, o tato. Tudo isso, nós temos órgãos específicos para isso. Nós temos o nosso sistema reprodutivo, nós temos o sistema digestório, que precisa ter para a gente comer, mastigar, ir pelo esôfago, chegar no estômago, ir para o intestino vai absorver tudo que é bom, o que não é bom vai embora, enfim. Enquanto matéria, nós precisamos disso. Porém, e o nosso perispírito, aqui da Terra, é a mesma coisa, tá? Volto lá no nosso lar, coisa que eu já falei para vocês. Lá a gente vê o quê? Que eles dormem, que eles comem, que eles percebem, que eles vão lá no jardim para perceber o sol, a quentura do sol, papapá, porque ainda faz parte do planeta Terra, ok? Isso é o que eu estava conversando com a Fernanda no começo da aula. E agora chegou exatamente no que eu queria falar com mais profundidade. E aí o que acontece? Quando a gente for evoluindo, nós vamos evoluindo, como eu já falei, o perispírito também vai evoluindo. Então vai chegar um momento em que em alguns órgãos nossos não serão mais necessários. Quais são os primeiros que vão sumir, entre aspas? Sumir porque eu não vou ter mais necessidade dele. É o digestório e o reprodutivo, por exemplo, porque eu não vou ter mais essas necessidades de me alimentar, porque eu vou me alimentar de pensamento, eu vou me alimentar do ar, e aí eu não vou mais precisar comer, mesmo que no nosso lar, tá? Aí, por exemplo, eu não vou ter mais necessidade da parte sexual, porque isso eu já vou ter sublimado. O que significa isso? Eu já transcendi as minhas necessidades sexuais, que hoje ainda eu preciso. Eu preciso da minha sexualidade para, por exemplo, dar origem a novos seres, né? Então eu preciso ter uma relação sexual para poder engravidar e dar origem à espécie humana, ok? Só que no futuro eu não vou mais precisar disso. Então, por isso que a gente fala, o pessoal de Marte, a gente vê lá aqueles marcianinhos, né, verdinho, a gente não sabe como é, porque escapa da nossa visão. Então, mas pode ser que, de repente, apesar de saber que Marte é um planeta mais atrasado, mas a constituição física deles lá é diferente da nossa.
Assim como Júpiter, que a gente estava falando no início da aula. É um planeta muito mais evoluído. Então, pode ser que lá não tenha mais necessidade de ter a forma humana, porque eu não vou precisar mais de olho, de boca, de ouvido, de estômago. Percebe? Porém, eu vou ter o meu perispírito. E o meu perispírito vai ser o quê? De acordo com o planeta que eu estiver. Se Júpiter é mais evoluído, o pessoal que mora lá, com certeza não tem a nossa forma humana, nem as nossas necessidades humanas aqui. E, obviamente, que o perispírito acompanha, ok? Então, por isso que a gente fala assim, que quando a gente chegar numa evolução maior, eu vou poder ver com todo o meu perispírito. Eu não vou precisar dos meus olhos para verem com o perispírito. Eu vou poder ver pelo joelho, pelo pé, percebe? Porque o perispírito vai ser um todo, vai ser global. Por isso que está falando aqui, sensibilidade global, ok? Então eu não vou mais precisar de orelha para escutar, nem de ouvido, nem de boca para falar, porque a gente vai falar só pelo pensamento, para começar, ok? Ficou claro isso, crianças? Alguma dúvida? Então vamos embora. Por fim, cabe registrar que, como o pensamento é a linguagem do espírito, não precisa ouvir palavras ou avaliar gestos para saber o que o outro espírito, encarnado ou não, pensa ou sente. Com sua sensibilidade global, ele ausculta a alma e, dependendo da sua elevação e prática, pode ter acesso aos menores escaninhos da alma. Mentira só de encarnado para encarnado. Para os espíritos, estamos nus. Não adianta entrar com aquela cara de santo sofredor na casa espírita ou na igreja, porque os espíritos nos veem como somos. Olha, eu pus até essa menininha aqui, né, que é aquela do meu malvado favorito, né, que ela assim, tá super santinha. Então, é o que a gente fala, quando a gente entra na casa espírita, todo mundo é santo, né? Outro dia eu até escutei uma palestra do Rossando Klinge, que ele falou assim, que a primeira vez que ele entrou na casa espírita, a pessoa falou, ai, meu querido irmão, você chegou agora, pode sentar-se que nós vamos fazer uma prece, vamos ler uma leitura, tal, papapá. Ele se achou o pior pessoa do mundo, né? Porque ele falou, meu Deus, eu aqui, nossa, acho que estou no lugar errado, porque todo mundo aqui é santo, né? E aí ele brinca que depois de 15 dias que ele voltou, ele viu que era todo mundo igual, né? Então, assim, então não adianta a gente entrar, querer dar uma de santo, se nós não somos. Porque os espíritos vêm todo, tá? Não adianta que a gente só consegue mascarar para os encarnados, para os desencarnados não, ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então eu vou pedindo para alguém fechar a, o microfone, por favor. Então vamos lá, sensibilidade magnética. O que é isso? O perispírito possui um campo de força que sustenta sua estrutura semimaterial, sendo assim sensível à ação magnética. Devido à sensibilidade magnética, torna o espírito suscetível às influências da energia do ambiente que o envolve. Esta propriedade lhe permite perceber, absorver, assimilar e também transmitir energia espiritual que capta ou recebe. Aqui, o que é mais comum a gente falar? Aliás, duas coisas. Primeiro, o que é isso? Se eu vou numa festa que tá aquela balada braba, né? Aí eu entro lá, falo, me arrepio toda, né? Falo, meu Deus, onde é que eu entrei aqui, né? Então, o que acontece? Porque o nível vibratório daquele lugar está muito baixo. E eu já tenho uma sensibilidade maior, e aí o que acontece? Aquilo não é para mim. Então, isso é uma sensibilidade magnética. Outra coisa, o passe. O que é o passe? Nós vamos ter essa aula ano que vem também. O passe é essa sensibilidade magnética que eu capto e transmito para o assistido, ok? Então é isso. Um exemplo aqui, ó, um exemplo positivo é o passe. O espírito conjuga suas energias com a do médium, que transmite ao paciente, que as assimila. Então, o nosso passe, o passe
espírita é um passe misto. O que significa isso? É junto a energia do espírito e a energia do médium que passa para o assistido, tá? Então, por isso que nós chamamos, por isso que tem a sensibilidade magnética, porque eu consigo transmitir para a pessoa junto, se eu estou aplicando o passe, junto com as energias do espírito. O outro é a prece, que resulta num influxo de energias espirituais do mais alto a ser envolvida e absorvida pelo campo magnético de quem ora. Então, quando você está em sintonia, quando você está orando, quando você está, né, se ligando, isso tudo é um magnetismo que está fazendo uma conexão direta com a equipe espiritual, tá? E outro exemplo negativo, um exemplo negativo, é a náusea, a palpitação, arrepios, sentidos por ocasião da aproximação de entidades espirituais em perturbação que emitem sua energia magnética deletéria. Podem, inclusive, absorver o campo energético de quem se aproxima, num processo mais conhecido como vampirismo, né? Pois até o cara aí se estremilicando todo. Então, assim, é o que eu falei, se a gente entra num ambiente que não é propício e você está num outro nível de vibração, você vai perceber. O que você não pode é se deixar contaminar por isso, porque aí entra no processo obsessivo, tá? Expansibilidade. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se, ampliando seu campo de sensibilidade e percepção. É esta propriedade que possibilita ao espírito a independência do corpo físico. O perispírito se expande e chega a estados de desprendimento, onde a percepção se aguça, podendo chegar ao desdobramento. É a expansão do perispírito que possibilita ao médium vidente a captação da realidade espiritual, bem como o contato com o perispírito do desencarnado nos fenômenos mediúnicos de psicofonia e psicografia. Então, olha aqui que interessante. E aqui eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou falar de novo. O nosso perispírito, apesar de se expandir, veja, aqui é um médium que vai fazer uma psicofonia. O perispírito dele está se expandindo e está se interligando com o perispírito do espírito comunicante, que também se expande. E aí existe essa comunicação de mente a mente. Nós vamos estudar no ano que vem os tipos de mediunidade e aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Mas por enquanto fica aqui para vocês entenderem. O espírito transmite sua vontade ao médium. E qual que é a vontade dele ali? De que ele escreva o que ele está pensando e vai passando para a mente do médium, que normalmente consciente vai escrever aquilo que está sendo ditado para ele, tá? Então, essa é a psicografia, que pode ser também a psicofonia, ok? Aqui eu ia falar uma coisa, deixa eu ver aqui. Uma coisa que é muito importante. O perispírito nosso nunca se desprende, porque ele se desprender, a gente desencarna, ponto. Tá? Então, o perispírito ele pode se afastar, ele pode se expandir, ele pode ter todas essas propriedades que nós estamos falando. Porém, ele não se ele não é rompido. Se ele se romper, a gente morre, tá? Nós vamos falar isso na aula de desencargo, tá bom? Bom, bicorporiedade. O que significa isso? Termo criado por Kardec relacionando ao fenômeno de desdobramento. Eu vou voltar aqui, gente, olha, que aqui a gente fala em desdobramento, ó. O perispírito se expande e chega a estados de desprendimento, onde a percepção se aguça, podendo chegar ao desdobramento. Quando a gente dorme, a gente entra em desdobramento, tá? Eu vou para a erraticidade, presa pelo meu cordão de prata, tá? Então, vamos lá. Embora, de certa forma, a expressão mais adiantada da expansibilidade define-se particularmente como notável faculdade de perispírito,
que possibilitem condições especiais o seu desdobramento, ou seja, fazer-se em dois. E aqui eu pus alguns médiuns de bilocação ou bicorporiedade, que são muito interessantes. Nós temos aqui o Francisco de Assis, temos aqui Santo Antônio de Pádua, que está no livro dos médiuns, uma situação dele, Santo Afonso de Ligório, que também está uma situação, eu vou depois esmiuçar um pouquinho mais para vocês. Tem o Padre Pio, que também aparecia em outros lugares, o Eurípides Barçanufo, que eu amo de paixão, vou contar um caso aqui para vocês, fenomenal, e temos o Frei Galvão, que era brasileiro e também tinha essa propriedade, esse tipo de mediunidade de médiuns de bilocação ou bicorporiedade. Então, o que significa isso? Eles poderiam estar ao mesmo tempo em dois lugares, porém o perispírito era expandido, era desdobrado, não era rompido. Então, como que acontece isso aqui, por exemplo? Eu vou contar o caso do Eurípides Barçanufo, que é o mais bacana que tem, e vou passar para vocês no Zap um vídeo. Ele é longo, ele demora mais de 1 hora, é do YouTube, e são depoimentos de familiares do Eurípides Barçanufo, contando casos bárbaros dele, aqui. Então, assim, é uma coisa muito recente aqui, é de 1900 e pouco, né? E aí da capacidade de Eurípides Barçanufo, que tinha praticamente todas as mediunidades do Eurípides tinha, tá? E aí o caso aconteceu o seguinte, como é que acontece essa bicorporiedade? A pessoa, ela entra num estado de baixo metabolismo. Então, o que significa isso? Ela fica quase que dormente, digamos assim. Então, o Eurípides Barçanufo, ele era educador, e ele dava aula lá em Sacramento, que era uma cidade de Minas Gerais, onde ele lecionava. Aliás, tem o livro dele, é fantástico, é um livro fininho, e ele já teve a chance de encontrar com Jesus. Gente, é maravilhoso. Eu vou passar um monte de coisa para vocês no Zap depois. Para quem tiver curiosidade de assistir, eu acho que vale a pena, tá? Porque é muito legal. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho muito legal. Bom, então o que acontece? O Eurípides Barçanufo, ele era, como eu falei, ele era educador. Os alunos dele já conheciam essa propriedade dele. E aí o que aconteceu? Teve uma vez que ele deitou na mesa, assim, né? Pôs os braços na mesa, deitou. E aí os alunos dele já sabiam, ficavam todos quietinhos. E aí o que aconteceu? Ele se desdobrou. Ele tinha essa propriedade da bicorporeidade. E aí o que aconteceu? Ele foi fazer um parto num local lá de Minas Gerais, num local, numa fazenda lá de Minas Gerais. Fez o parto da mulher, ou a criança nasceu, era um menino, e aí ele voltou. Quando ele voltou, ele levantou, ele recobrou todos os seus sentidos, e aí ele falou assim para os alunos: olha, está vindo aí a cavalo um homem que vai pedir para eu fazer o parto da mulher dele. Ele vai bater na porta, vocês se levantem e cumprimentem. E deu assim minutos, deu lá na porta porque todo mundo já conhecia essa capacidade dele ajudar as pessoas. Era esse o motivo também do homem, do marido da mulher, tá vindo ali pedir para ele fazer o parto. Aí ele bateu ali na porta, né? Toque, toque, toque. O Eurípides Barçanufo abriu a porta, os alunos se levantaram, cumprimentaram, e o homem falou assim: Seu Eurípides, que era como ele era chamado, Seu Eurípides, né? Era senhor Eurípides, virou Seu Eurípides. Seu Eurípides, pelo amor de Deus, vai fazer o parto da minha mulher, que está um parto muito difícil, eu tenho medo que ela perde a criança, pelo amor de Deus, vamos lá que eu vou levar o senhor, papá, papá, papá. Ele virou e falou assim: então, a sua mulher já deu à luz e é um lindo menino. Aí, ficou até arrepiada.
Aí o marido falou assim, impossível, a estrada que leva até minha casa é única e eu não vi o senhor indo para lá. A gente não se cruzou no meio do caminho. Pelo amor de Deus, vai comigo. Bom, aí ele, caridoso, falou, tá bom, então vamos. Quando chegou lá, que a mulher viu de novo o Eurípides, falou, seu Eurípides, não precisava ter voltado, eu estou muito bem, a criança está bem, está tudo em ordem. Então, esse é um dos casos clássicos do Eurípides Barçanufo, além de muitos outros que ele fez, né? E, inclusive, isso está nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, que é relato dos familiares dele, que ainda estão vivos e relataram tudo isso que aconteceu, tá? Então, o que é essa bicorporeidade? Nada mais é do que a propriedade do espírito se materializar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é uma expansão do perispírito. Esse Santo Afonso de Ligório, o que ele fazia? O pai dele estava sendo julgado numa cidade da Itália, e ele estava, acho que em Ligório, que é o lugar, né? Santo Afonso de Ligório. E o pai dele ia ser julgado e morto por um crime que ele não tinha cometido em outra cidade. E durante o julgamento, o Santo Afonso se materializa lá no julgamento e defende o pai e prova que o pai não tinha matado ninguém. Então, esse foi um caso clássico que está no livro dos Médiuns. E o Santo Antônio de Pádua, a mesma coisa, é uma outra situação também. O Padre Pio, ele aparecia para as freiras em conventos, fazendo a missa. E quando as freiras, depois de terminada a missa, iam servir um cafezinho para ele já tinha sumido, porque ele já tinha se desmaterializado. Tá? E assim como todos os outros aqui, inclusive o Frei Galvão, que eu falei também aqui no Brasil. Então, são casos muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada nisso, ok? Então, a 12ª propriedade do perispírito é a unicidade. Então, o que significa isso? Não há perispíritos iguais, como a rigor, inexistem almas idênticas. Obviamente, no decorrer do processo evolutivo, diminuem as diferenças e cresce a harmonização entre as almas, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada no grande todo. Então, aqui eu acho até que eu também já falei, mas eu vou falar de novo. O que acontece? Não, assim como o DNA, que nós vimos aí na outra slide anterior, cada um tem o seu DNA, mesmo gêmeos idênticos, eles não têm o DNA igual. Então, o nosso perispírito, que é o nosso HD, né, que guarda todas as nossas informações, ele também é único. Por isso que nós vamos aprender aí um pouco mais para frente que não existem almas gêmeas, né? Tem muitos alunos ou muitas pessoas que falam, eu encontrei minha alma gêmea, a tampa da panela, né, metade da laranja. Não existe isso. As almas, elas se completam, mas elas não são gêmeas, não são idênticas. Por isso que é unicidade do perispírito. E aqui o que está falando? Claro que, conforme nós formos evoluindo nas nossas futuras encarnações, o que vai acontecer? As nossas diferenças, claro que vão diminuindo, né? Então, assim, hoje eu posso ser muito apegada a tal coisa e vocês muito apegados a outra coisa. Aí a gente vai evoluindo, vai encarnando, vai tendo outras experiências, e aquilo que hoje eu sou muito apegado, eu não sou mais. E, de repente, vocês também, se são apegados a muita coisa, também não são mais. E aí a gente vai diminuindo essas diferenças que nós temos entre nós. Porém, continuamos indivíduos, tá? Somos únicos, tá? E aí é o que está escrito aqui, ó, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada no grande todo. E esse grande todo a gente tem que entender que não é uma massa, né? Eu não sei se eu comentei com vocês com relação tem uma corrente que pensa assim, que quando a gente, que nem o mar, acho que eu dei esse exemplo, que nem o mar.
Você foi criado, aí uma gotinha do mar é a sua alma. Aí, puf, pronto, você viveu X anos. Você morre, o seu espírito volta para o mar. Então, aí volta para o grande todo. Então, assim, você não tem individualidade, você só fica, assim, um período da sua vida sim, com uma individualidade, digamos assim. Então, assim, nós não acreditamos nisso. A gente acredita que você é indivíduo. Então, esse grande todo seria, na realidade, o grande universo, né, onde nós somos únicos. Tá? Bom, continuando. A perenidade do perispírito. O corpo fluídico, que é o perispírito, né, que possui o homem, é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. É o que eu falei lá, é o nosso HD. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, é o admirável instrumento que para si mesma a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado do seu longo passado. E aqui eu vou até adiantar aqui no Leon Denis, que eu poderia pôr aqui, do seu longo futuro também, tá? Então, por isso que o nosso perispírito, ele é perene. Então, assim, desde que nós fomos criados, simples e ignorantes, até a nossa eternidade, porque apesar de nós não sermos eternos, nós somos imortais, mas nós temos a eternidade pela frente, porque a gente não vai morrer nunca mais, né? A gente foi criado, mas não vai morrer nunca mais. Então, o que acontece? Quando nós estivermos no estado de espíritos puros, o nosso perispírito estará conosco ainda, tá? Não vai ser mais o nosso corpo aqui, do jeito que nós estamos. Nós vamos estar no o que a gente chama de centelha divina, como se fosse uma chaminha de uma vela. Mas quem é aquela chaminha da vela? Sou eu, é o meu eu maiúsculo, é o meu eu, é o meu espírito com E maiúsculo, é a Tânia, né? A Tânia é o nome que eu estou tendo hoje, né? Mas é o meu espírito, tá? E eu vou estar em volta, vou estar envolvida, por quê? Pelo meu perispírito compatível com a forma que eu tiver lá em outra encarnação, tá? Bom, mutabilidade. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, ou é com relação à sua estrutura e forma. Na realidade, nós já conversamos a respeito disso. Nos seres mais primitivos, até o homem e o anjo, uma longa escala é percorrida. E quanto mais progride a alma através das sucessivas transformações, mais apurado vai se tornando o seu veículo espiritual e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Foi isso que a gente comentou também, que faz parte da plasticidade do perispírito. Quando a gente falou da forma como a gente pode se apresentar no mundo espiritual, de como eu vou me apresentar no mundo espiritual. E aí, por exemplo, nós vamos estudar aqui, tem uma aula que eu vou dar para vocês, que a gente vai falar sobre as 7 esferas que tem no planeta Terra. Então, o que é? Que é onde tem os umbrais também, né? Então, o que acontece? Eu já comentei com vocês que o nosso perispírito é formado pelos fluidos que existem em torno de quem? Da Terra, né? Assim como quem habita Júpiter, o perispírito deles é formado dos fluidos que envolvem Júpiter, Marte, enfim, e assim todos os mundos habitáveis, eles têm a sua esfera, os seus fluidos pertinentes àquele mundo. Então, o que acontece? Por isso que nosso perispírito é formado pelos fluidos que compõem a Terra. Por isso que é grosseiro, é denso, tem a nossa forma humana e assim por diante. Mas aqui nós vamos falar uma aula mais legal a respeito disso, tá? Então, essa é uma das propriedades do perispírito. Ele pode se mudar, né? E é o que fala aqui, ele não muda a sua substância. A substância é sempre a mesma, mais etéreo, né, mais eterizada ou mais densa, mas a substância é a mesma. Por quê?
Porque nós estamos imersos aonde? No fluido cósmico universal. Eu não lembro se eu comentei com vocês do sagu. Eu já falei do sagu para vocês? Alguém lembra se eu falei a respeito disso? Já na última aula. Então, pronto. Então, assim, o fluido cósmico universal é o sagu. Então, assim, a substância é a mesma, só que mais ou menos eterizada dependendo do nosso, aonde nós estivermos. Aqui, ó, capacidade refletora. O perispírito, extensão da alma, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Segundo André Luiz, o perispírito é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental marca o perispírito, identificando a real posição evolutiva de cada um. Então, vejam bem, aqui o nosso perispírito é como se fosse, na realidade ele não é, mas é como se fosse a nossa aura, tá? Nós vamos conversar disso também em outra oportunidade. Então, por isso que ele tem uma capacidade refletora. Então, assim, quantas vezes a gente chega perto de alguém e se sente tão bem? Ou às vezes a gente chega perto de alguém e se sente tão mal, né? Por quê? O nosso perispírito, ele reflete, né? Ele tem essa propriedade de refletir esse estado mental que eu estou. Então, vejam bem, é o que eu já estou falando para vocês há semanas e vou continuar falando no próximo ano inteiro sobre a qualidade do nosso pensamento, das nossas vibrações, das nossas atitudes, porque isso tudo vai ficar impregnado aonde? No nosso perispírito. E por isso que vai denunciar a glória ou a viciação da mente. Aí, minha filha, depende de cada um. Cada um é cada um aqui. Tá? Então, assim, nós somos responsáveis por essa capacidade refletora que o nosso perispírito vai estar impregnado. Tá? Aqui o odor. O perispírito possui um odor particular perceptível pelos espíritos. A literatura espírita nos descreve locais que exalam odores fétidos, insuportáveis, emanados das vibrações dos perispíritos que ali jazem. Há médiuns que, pela sua sensibilidade, são capazes de perceber os odores emanados das entidades. Aqui eu pus ali a filha da mortífera, né? Dando um cheirinho. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, quem trabalha ou vai trabalhar em trabalhos de desobsessão, vai perceber ou vai vivenciar em algum momento, às vezes, esses cheiros que acontecem na tarefa ali, no trabalho. Então, às vezes, a gente sente cheiro de café, cheiro de ervas, cheiros ruins, como aqui até está falando, odores fétidos, insuportáveis, porque tudo depende de onde, de como e onde esse perispírito se encontra. Nós não tivemos ali, eu acho que eu passei para vocês uma foto do filme lá do Nosso Lar, onde o André Luiz estava ali no umbral, aquele lugar feio, frio, sujo, né? Ele com barba, né? Com a roupa toda rasgada. Com certeza, aquilo é um lugar de um odor muito ruim. Então, assim, o perispírito, ele possui esse odor, porque lá ele estava em perispírito, claro, né? E aí ele possui esse odor, justamente por conta das viciações da mente. Tá? Bom, temperatura. É a mesma situação. O perispírito pode apresentar temperatura própria. Muitos médiuns registram uma espécie de gélido torpor com a aproximação de espírito sofredor, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. Então, assim, mesma coisa que o odor. Às vezes está lá na tarefa de desobsessão, por exemplo, e o médium que ali está recebendo aquele espírito, ele sente frio,
ou ele sente calor, justamente porque aquele espírito que está incorporando nele, porque ele está com o perispírito expandido e o médium também está com o perispírito expandido, então tem aquela interseção do perispírito, o que acontece? Acaba sentindo as sensações que aquele espírito tem, tá? E a mesma coisa, por exemplo, numa sessão de materialização. Às vezes o espírito se materializa e é sentido ao calor temporário, mas é sentido o calor daquele corpo fluídico, né, que está materializado ali, tá? Bom, e agora finalizando a nossa aula, então nós tivemos aqui, ó, só para terminar, 17 propriedades do perispírito que nós estudamos e mais 4 funções, que foi aquela função individualizadora, a função organizadora, a função sustentadora e a outra eu não lembro qual que é. Enfim, são 4 funções do perispírito e 17 propriedades, tá? Virou, mexeu, nós vamos retomar isso daqui. Bom, e aqui nós vamos a uma curiosidade que muitas pessoas têm sobre tatuagem, né? Porque muitos falam que a tatuagem lesiona o perispírito. Então vamos ler aqui, ó. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, informa que o perispírito, presta atenção aqui, ó, o perispírito não é reflexo do corpo físico, é o contrário disso que se dá. Então, nós somos reflexo do nosso perispírito. Por quê? Eu não acabei de falar para vocês que o nosso perispírito é o HD, é o nosso, é a nossa central. Então, é ele que guarda tudo. E a gente simplesmente é uma cópia material do nosso perispírito, tá? Então, aqui, ó, as lesões do corpo físico só terão, pois, repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis que regem a vida. O que isso quer dizer? Mais uma vez aqui tem o que? Ó, fixação mental. Então, ou aqui, praticado atos em desacordo com as leis. Então, um exemplo clássico, o suicídio. Então, por exemplo, a pessoa que se suicida, ela vai contra as leis divinas. E aí, esse ato que ela promoveu, quando ela chegar lá na espiritualidade, que ela acordar, ela vai perceber que... E aqui eu já vou entrar numa resposta, eu não sei se a Viviane está aqui, mas ela me fez essa pergunta no grupo. Tá ótimo, então você me fez essa pergunta no grupo, eu vou responder. Quanto tempo fica um espírito lá no umbral por conta do suicídio? Então, veja bem, quando ele... Olha, eu não vou me estender muito, Viviane, porque nós vamos ter uma aula sobre isso. Aí eu vou explicar melhor. Eu vou te dar só um spoiler do que pode acontecer, tá? Então, por exemplo, a pessoa quando acorda no plano espiritual, ela já vai ter uma decepção enorme, porque ela percebeu que ela saiu da vida para entrar numa vida mais complicada, por conta dela ter desistido de uma oportunidade do reencarne, que é quando ela estava viva aqui encarnada. Bom, então, essa impressão do suicídio, vamos supor que ela se mata com um tiro na cabeça. Ok. Quando ela acordar lá no plano espiritual, ela vai ter ela vai ter sim essa sensação no perispírito dela. Então vejam aqui, está escrito: as lesões no corpo físico só terão repercussão em alguns determinados casos. O suicídio é um deles. Então ele vai ter essa tormenta na vida espiritual dele, dessa situação de que ele se deu um tiro na cabeça, por exemplo. Tá? Então isso vai percorrer, vai ficar com ele durante um determinado tempo. E aí a Viviane me perguntou, quanto tempo? Não tem um tempo pré-fixado. Tudo depende da intenção, embora a intenção do suicídio seja sempre contrária à lei de Deus.
Eu vou contar rapidinho um caso aqui para vocês, que eu li num livro, porque a gente vai estudar também os atenuantes e os agravantes do suicídio. Então, por exemplo, eu vou contar um caso de um atenuante, e vou ser bem rápida. Era um soldado nazista que, enfim, era um soldado lá nazista. E ele era namorado, ele namorava uma moça que era judia. E essa moça, claro que era um amor que não podia acontecer, né? Mas eles estavam noivos e eles pretendiam ficar juntos porque eles se amavam muito. E aí o que aconteceu? A família dela foi mandada para um campo de concentração. E aí eles sofreram, tal, a separação, tudo bem. E aí esse rapaz, que era esse soldado, ele foi mandado para esse campo de concentração também. E qual foi a tarefa dele lá? Matar a família da moça, de alguma forma que agora também não vem ao caso. E ele ficou tão desesperado com isso, mas tão desesperado, porque ele ia matar a mulher que ele amava e a família dela, que ele se suicidou. Então vejam bem, ele cometeu um agravo, né, como se diz lá em advocacia. Ele cometeu uma coisa contra a lei de Deus. Porém, ele chegou no plano espiritual com um atenuante. Por que foi esse atenuante? Ele quis tirar a própria vida porque ele não quis tirar a vida da pessoa que ele amava. Então, apesar dele permanecer no umbral, e nós sabemos que tem o chamado Vale dos Suicidas, que é inclusive Maria de Nazaré, tem ali, toma conta. A gente vai falar tudo isso em outras aulas. Nós temos aquele livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, que descreve muito, é um livro muito pesado, para quem é novo na doutrina eu ainda não sugiro, porque é denso, é difícil para ler. Enfim, ali a gente vê que tem espíritos que ficam séculos, séculos que ficam lá, enquanto tem espíritos que ficam dezenas de anos, por exemplo, tá? Então, Viviane, cada caso é um caso. Tudo depende do motivo que te levou a esse suicídio, embora, volto a falar, todos sejam ruins, não tem um motivo que seja bom para você tirar a sua vida. Porque se você tem a oportunidade da reencarnação, é aqui que você tem que fazer a sua parte, tá? Da melhor forma possível. Então não tem um tempo fixado de suicídio, tá? Por exemplo, tem espíritos que se suicidam com 20 anos, por exemplo. Só que ele veio programado para viver 40, por exemplo, tá? Então, ele ainda tem um fluido vital de 20 anos, por exemplo, né? Porque ele veio para viver 40, só que aos 20 ele tirou a vida dele. Então, é possível que também, numa próxima encarnação, ele viva somente 20 anos, que era o que ele tinha que esgotar esse fluido vital que ele tinha se proposto lá na outra encarnação. Aí pode ser que quando chegue com 20 anos, ele morra. Pode ser, tudo é caso, cada caso é um caso. Mas pode ser que com 20 anos, ou ele tenha um acidente, ou ele tenha uma doença, ou ele se suicide de novo, tá? Então, assim, é uma coisa muito interessante para a gente estudar. Mas eu só estou dando as dicas aí para vocês de coisas que nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Então, uma das respostas que eu tinha que dar na aula era essa: não tem tempo fixado no umbral, tá? Podem ser séculos, como podem ser dezenas de anos, tá? Bom, então. Ô, Tânia, Oi. só uma dúvida. Por exemplo, dias não pode ser, né? Imagina, Depende. de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, tá? Eu Tá. confesso que nunca ouvi, e pelo estudo que eu tenho, dias de forma alguma. Nem o espírito, entre aspas, normal, entre aspas, né, normal, vai voltar depois de dias. Não tem como, tá? Porque existe uma perturbação depois da morte. Nós vamos falar isso nas próximas aulas, Viviane, aguenta aí, e Tá eu bom, obrigada. vou forçando você a assistir as aulas até a hora que a gente fala sobre isso. Obrigada. Tá bom? Ok. Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, assim,
a tatuagem, ela não vai lesionar o perispírito, tá? Então, por quê? Tudo depende da intenção ou da fixação mental que você tenha. Então, aqui, ó, há diferentes formas de lesionar o corpo espiritual. Utilização de drogas, excesso de todos os âmbitos, maledicência, pensamentos negativos e doentios, ações e atitudes errôneas. Lembremos que a doutrina dos espíritos é acolhedora e não julga atitudes alheias, não joga pedras e não possui preconceito. O livre-arbítrio nos é dado, cabe a cada indivíduo avaliar os cuidados com o veículo físico, empréstimo do Criador. Então, vejam bem, aqui a gente está falando assim, que não é tudo que imprime alguma lesão no corpo perispiritual. Porém, nós temos que ter esse discernimento e o entendimento que esse empréstimo desse corpo físico foi dado para que eu evoluísse aqui. Então, eu tenho que tomar conta desse corpo, né? Então, eu não posso usar esse corpo de qualquer forma. Então, a nível físico e a nível mental e moral, tá? Então, como está falando aqui, o que vai lesionar? A utilização de drogas, porque você vai acabar provavelmente até morrendo antes da hora, os excessos de tudo, é gula, é bebida, é vícios de uma forma geral, e vícios de uma forma geral também, eu estou falando dos vícios morais, tá? Em algum momento nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Então, para quem tem alguma tatuagem no corpo, não fique preocupado, porque por isso você não vai para um umbral, tá bom? Então, crianças, olha, eu vou encerrando essa aula.